Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus estamos aqui, mas esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar aqui, irmãos, um assunto muito importante. A palavra de Deus, irmãos, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais. Eu quero tratar especificamente aqui de um dos dons, tá bom? 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Até aqui, amém, até o versículo 10, do 8 até o 10, 1 Coríntios capítulo 12. Eu destaco aqui, irmãos, discernimento de espírito. Tem um problema, irmãos, que eu tenho visto aí em muitos lugares. Pessoas falando, deduzindo, desabafando. Pessoas que muitas vezes carentes de amor, carentes de atenção, e que em momentos impróprios elas investem os seus esforços em comunicar tudo que está cheio o coração. E isso, irmãos, pode gerar muitos problemas em todos os lugares. Nem tudo se fala, e nem também muita coisa que não pode ser deixada de falar. Mas, de acordo com esta palavra, como saber o que falar e na hora de falar? Por outro lado, irmãos, como saber a procedência daquilo que está sendo dito? Aquilo que está sendo dito é de Deus? A procedência é de Deus ou é de outra procedência? Procedência maligna. E nesse texto, irmãos, que lemos, como não poderia deixar de ser, aqui faz parte desta lista de dons, o dom de discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Está escrito. Dom, irmãos, cada vez mais raro nos dias de hoje. É cada vez mais raro, infelizmente. A presença deste dom, irmãos, é uma evidência e uma prova do zelo de Deus, do zelo do amor do Senhor para com a sua igreja e de sua maravilhosa sabedoria. A simples, que não é tão simples, a simples menção do discernimento de espírito, ela nos adverte acerca de um perigo que cerca o povo de Deus: a mistificação dos dons espirituais, conforme esta palavra. A palavra também, irmãos, nos adverte sobre a audácia do nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? Imaginemos que o Senhor concedesse tantos dons como esses aqui, principalmente os dons sobrenaturais de profecia, de línguas e as interpretações de línguas, e não nos capacitasse a julgá-los. Você entende, irmão? Ao mesmo tempo que Ele dá o dom, Ele dá a capacidade de julgar esses dons, para não nos deixar tão vulneráveis à ação do inimigo. Isso não deve ocorrer com o povo de Deus, ser enganado, porque temos elementos para discernir os espíritos, para saber a procedência deles. Este dom maravilhoso, irmãos, que Deus colocou à nossa disposição, é a prova que Deus é amor e tem zelo pelo seu povo. Deus é magnífico, irmão. Deus é muito sábio. Todo ser humano que passa nesta vida
todos, sem distinção, estão sujeitos às investidas de Satanás. Desde que ele conseguiu uma vitória sobre Adão e Eva, ali a porta se abriu e o homem tornou-se vulnerável à ação de Satanás, à ação do diabo. Não há mente humana nenhuma que não esteja sujeita às insinuações malignas, por mais bem intencionada que seja. Nenhum ser humano está isento, nenhum ser humano está livre disso, principalmente os que estão na igreja, os religiosos. Também não há lugar, irmão, por mais consagrado que seja, que esteja livre da presença do maligno. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo nos advertiu da necessidade de vigiarmos, além de orarmos. Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. Mesmo o crente espiritual, ele está sujeito à influência do diabo. Veja o exemplo do apóstolo Pedro, que no instante em que havia sido usado pelo Espírito Santo, logo após, ele foi insinuado pelo próprio diabo, como descreve a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, que diz assim: e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 22. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está vendo aqui, irmãos? O Senhor Jesus Cristo falando com o apóstolo Pedro. Satanás insinuando. Louvado seja Deus. Forte, né, irmãos? Você não entende as coisas de Deus, mas só entende as coisas dos homens. Assim são muitas pessoas no dia de hoje. Não enxerga. Discernimento não tem. Por isso, irmão, toda profecia deve ser julgada, por mais que espiritual que pareça ser o profeta. O verdadeiro servo de Deus, zeloso da obra do Senhor, ele não deve se sentir intimidado por ter sido julgado a sua mensagem, ou julgar a mensagem que vem dos outros. Um exemplo desse tipo de discernimento encontramos no profeta Micaías, que logo discerniu a mensagem falsa. Discerniu a mensagem falsa e entregou a mensagem verdadeira. Profeta Micaías. É certo que ele fizera coro com os demais profetas de início, porque Acabe estava inclinado ao erro, mas depois demonstrou claramente que sabia. Ele sabia que aquela não era a mensagem certa. Entregou a profecia verdadeira. 1 Reis capítulo 22, versículo 13. Entendeu, irmãos? Por isso, muito importante, precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar muito cuidado também ao tomar decisões, principalmente no que se refere às coisas espirituais. É muito necessário o dom de discernimento espiritual. É indispensável a dependência de Deus, mas também necessitamos nos precaver também nas decisões de caráter meramente materiais. Ao sermos, irmãos, assediados, que é o que o diabo ele tem feito, é assediar as pessoas por doutrinas estranhas, principalmente para quem não tem o conhecimento e a base das Escrituras, porque a Escritura é a espada do Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus, irmãos, que é apta para discernir
para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Outro ponto também é na escolha dos líderes. Para escolher líderes, nós temos que depender exclusivamente de Deus e não do que a gente acha, do que a gente vê. Porque o homem, ele vê, nós vemos o que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Portanto, é muita oração e jejum para podermos escolher os líderes. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que os maiores desastres e angústias e confusões que hoje existem nas igrejas, elas decorrem da escolha precipitada e leviana de líderes? Você já se perguntou como é que pode fulano estar nessa posição? Não é julgando não é julgar para não ser julgado, mas é o que está vendo. Conhece-se a árvore pelo fruto. Às vezes o homem de Deus não é o homem para aquele posto ou para aquela ocasião, mas aí por diversas formas ele é escolhido, né, irmãos? Eu não vou entrar neste mérito aqui. Nós precisamos discernir a vontade de Deus, precisamos saber a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele menciona: enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18, porque você está cheio do Espírito. O dom de discernimento de Espíritos, irmãos, nos capacita duplamente, o dom do discernimento, a conhecer o Espírito de Deus e a conhecer também, saber ver e sentir a presença do maligno, discernir o que é da carne e o que é de Deus. É por isso que tem hora que eu fico olhando só, né? Eu estou sabendo o que está acontecendo. Enfim, esses dons nos capacitam, irmão, a conhecer a fonte e a procedência da obra que está sendo feita. E de que forma o maligno pode agir? Muitas formas o maligno pode agir e está agindo. Ele pode se insinuar em nosso meio de muitas maneiras diferentes, principalmente naqueles lugares ou naquelas pessoas que você não gostaria que fosse, ou talvez não esperasse. Por quê? Porque é sempre com muita sutileza, sempre atrás de maledicências, divisões, através das heresias, das dissensões. Pode-se ver a figura do espírito das trevas como anjo de luz, né, irmãos? Através de uma ideia brilhante, através também de uma fala mansa, de uma palavra mansa, de um discurso bonito, de um sonho, de uma visão, até mesmo de uma profecia, ou então através da operação de maravilhas e grandes sinais. O maligno pode se insinuar dessas formas também, ou através de um agente seu, de um secretário, que Satanás envia certas pessoas para o nosso meio. Pessoas essas, irmãos, não são cristãos, porque elas não passaram pelo processo de regeneração para influenciar, acabam influenciando negativamente e levar o povo à rebelião e ao pecado. Não houve a regeneração, mas converteu lá mais claro, e acaba que usando os servos desprecavidos ou orgulhosos, que caem na condenação do diabo, porque não vigiou e porque não buscou como deveria ser buscado. Uns que infelizmente são apenas inspirados pelo maligno, numa ocasião de descuido ou de relaxo também, vou dizer. Há também o desvio total de indivíduos que começaram bem e foram se levando, acompanhando a multidão. Quase todas as grandes heresias hoje nasceram de homens e doutrinas que outrora foram bons crentes. Mas o que acontece com as pessoas que começam bem e caminham para o mal, para terminar mal? Deus é amor, irmãos, e tem zelo pelo seu povo. Deus nos ama, o Senhor Jesus nos ama, como um pai que se compadece dos filhos
Por quê? Porque é Ele que nos guarda. Não cochilará o Espírito de Deus que está entre nós, com base em Salmo 121. Ele é o atalaia pronto para nos avisar ao menor sinal de ataque do inimigo e vela por nós, por sua causa em geral, por todo mundo, defendendo-nos de Satanás. Por isso que essa palavra é tão maravilhosa de 1 Coríntios aqui, irmãos. Louvado seja Deus, que Ele dá os dons. 1 Coríntios 12. Essas considerações, irmão, que eu acabo de fazer, não deve servir de desestímulo para a prática dos dons espirituais. Não é dessa forma que você deve ver. Pelo contrário, sentimos ainda mais necessidade de ter e praticar esses dons, para enfrentarmos com destemor as investidas e a obra do diabo, as obras infrutuosas das trevas. Nossa missão é a mesma do Senhor na terra. O Filho de Deus se manifestou, está escrito, para desfazer as obras do diabo. Nós também podemos, no nome do Senhor Jesus, desfazer as obras do diabo. O Senhor nos tranquilizou quanto à interferência do inimigo nas relações do homem com Deus. Sim. Em que ocasião? Foi quando ele afirmou: qual pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, lhe dará uma serpente, ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo. Irmãos, dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 11. Dará o Espírito Santo, irmãos. Não o espírito de escorpião e não o espírito de serpente. Dará o Espírito Santo para aquele que pedir e para aquele que buscar. Não temamos, pois, então, em buscar os dons espirituais, porque o Senhor, Ele vela por nós. O Senhor, Ele vela por nós. Está aqui detalhadamente para nós, como bons cristãos, adquirirmos esses dons para colocá-los em prática. Por isso que você vê, irmãos, se não viu ainda, talvez vai ver, muitos cegos querendo guiar outros cegos. Mas cegos que não são cegos por maldade. Às vezes há mais maldade no cego que querem guiar outro cego. Se no caminho há um buraco e o cego está caminhando e não está vendo, é provável que ele caia no buraco. Mas se um cego está querendo guiar outro cego, como é que ele vai ver? Ele não vai ver. E eu me refiro à cegueira espiritual. É você ver e enxergar além do que fisicamente está sendo mostrado. É isso que significa o discernimento espiritual. Discernimento espiritual é você ver alguém falando alguma coisa e você analisar, irmãos, analisar. Primeiramente, analisar a profecia, se ela provém de Deus, se ela tem base bíblica para aquilo. E as palavras que a pessoa está dizendo, está pregando, está profetizando, está isso, está aquilo, está aquilo. Deus nos dá a capacidade de saber se a pessoa está desabafando, se a pessoa está lavando roupa suja. Muitos lugares que as pessoas estão o púlpito de algumas igrejas é como um grande tanque, uma grande máquina de lavar, porque é usado para desabafar as suas mazelas. Infelizmente, irmão, não escandaliza não, mas eu já vi pessoas falando mal do marido no altar da igreja, no altar de Deus, aliás, no púlpito diante da tribuna. Não precisa ter muito discernimento, nossa, como você tem discernimento espiritual. É só você ouvir e prestar atenção no que está sendo dito. Quantos lugares a gente vê absurdos sendo pregados
heresias totalmente fora do contexto bíblico, e a multidão dando glória e falando amém. Toda vez que eu falo amém para algo que está sendo dito, eu estou concordando plenamente com aquilo. Alguém me fala algo, eu digo amém, eu estou carimbando, estou concordando com aquilo. Mas muitos que estão concordando com coisas que não era para concordar. E essa é a prova mais óbvia da cegueira espiritual, que é a falta do dom, do discernimento de espíritos. E não é uma carinha bonita, não é um terno bonito, uma gravata bonita, não é uma fala bonita e suave, não, irmãos, preste atenção. Porque muitas vezes de trás de uma palavra bonitinha e de um irmão ou irmã aparentemente espiritual, há algo terrível escondido. A palavra de Deus, irmãos, em João capítulo 10, fala do falso profeta. Falso profeta, irmãos, o ladrão. João capítulo 10 se refere ao falso profeta, ao ladrão. Ele é o ladrão. Não é o diabo o ladrão, ele é o ladrão. Quem? O falso profeta. Mas como é que eu vou identificar o falso profeta? O dom de discernimento. Eu tenho que saber o que ele está falando. Eu tenho que analisar o que ele está falando. Senão, posso fazer como os crentes de Bereia. Analisar nas escrituras o que está sendo pregado, se é verdade aquilo que está sendo pregado. O dom de discernimento. Aí a palavra diz, o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ah, o diabo ele pode fazer isso, ele faz também isso. Mas o texto, em lugar nenhum, tá? A Bíblia em todo o universo não está falando do diabo. Está falando ladrão, falso profeta. E aqui não determina sexualidade não. É falsa profeta e falso profeta. Seja mulher, seja homem, ou seja qualquer coisa que tenha espalhado pelo mundo, falso profeta, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. É o falso profeta enviado de Satanás para atrapalhar a vida das pessoas, a vida daquele que está buscando a Deus com sinceridade e quer e deseja ir para o céu. Agora, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, né? Tem uns que não vão, eles sabem que não vão e não quer deixar os outros irem. Eles não entram e impedem os outros de entrar. Ei, meu irmão, não seja enganado, meu irmão. Abre o olho. Desperta, tu que dorme. Tava demorando, né, irmão? Desperta, não dorme não, irmão. Tem tempo para dormir. Tem hora para dormir. Não dá para dormir dentro da igreja. Não dá para dormir no trabalho. Não dá para dormir no ônibus. Não dá para dormir na rua. Como assim? Porque tem gente aí que ouve tudo e acredita em tudo. Tem que ter discernimento, irmão. Por que as pessoas acreditam em fofoca? Justamente por isso, porque acreditam em tudo. Por que as pessoas acreditam em falso testemunho? Porque acreditam em tudo. Por que as pessoas acreditam quando uma pessoa difama a outra e calunia a outra? Porque não entende, não se esforça em entender. Por quê? Porque hoje em dia dá muito trabalho pensar. As pessoas não querem perder tempo pensando. Hoje é o mundo do automático, faz, corre, faz e corre. E é como Salomão disse em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Pessoas que não têm e dificilmente vai conquistar esse dom. Por quê? Porque trabalha em 2 empregos, faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, porque faz as coisas que não são importantes e deixam as importantes de serem feitas. Por que muitas pessoas são enganadas em projetos, em negócios, são enganados pelos sócios, são enganados pelos funcionários, são enganados pelo patrão, são enganados pelos falsos profetas, que eu não vou falar aqui o que me vem à mente. São enganados porque Deus disponibilizou os dons espirituais, irmãos. Principalmente esse que eu estou tratando aqui, o dom de discernir. Discernir entre o bem e o mal. Você sabia que Salomão, ele não pediu sabedoria? Oh, que isso, irmão? Pois é. A tradução original, ou a escrita original
do pedido de Salomão, que ele pediu para Deus depois da morte de seu pai, o rei Davi, porque ele sabia que ele ia herdar o trono, ele já estava no trono, e ele se sentiu incapaz, e ele orou a Deus. Ele orou a Deus porque Deus falou: pede o que quiser que eu vou te dar. Aí ele falou: Deus, o Senhor foi com meu pai, seja comigo também. Eu só te peço o dom de discernir entre o bem e o mal, para poder liderar esta grande multidão, este grande povo, esta nação. Ele pediu o dom de discernir. Veio a prova. Ele teve que julgar 2 mulheres com seus recém-nascidos. Uma deitou em cima da criança e a criança morreu sufocada. A outra mulher que teve um neném no mesmo dia, estava dormindo com o neném ao lado, ela foi lá e trocou a criança. Pôs o morto lá e pegou o vivo para ela. Quando a mãe acordou, falou: que isso? Esse filho não é o meu não. Aí deu aquela confusão. Leva pro rei que ele vai julgar, porque o rei tem que ter sabedoria para julgar e para liderar. Pois é, o líder ele tem que ter visão. Aí chegou lá diante do rei: Senhor, aconteceu isso e isso. Ah é? Resumindo, diante de toda aquela confusão, 2 mulheres tagarelando: não é meu, não é seu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O rei: silêncio. Vamos fazer o seguinte então. Soldado, me dá uma espada aqui. Já que vocês não entram em acordo, vamos dividir essa criança ao meio. Pegou a criança, colocou numa pedra, numa bancada de pedra. Ok? Colocou numa bancada de pedra. Colocou a criança lá. Dá a espada aí. Vamos partir a criança ao meio. Metade para uma, metade para outra. Quando ele ia fazer, a mãe verdadeira: não faça isso, meu senhor, meu rei. Pode entregar para essa mulher mentirosa aí mesmo, mas contanto que o meu filho fique vivo. Pronto. Salomão teve sabedoria do céu, irmão. Sabedoria do céu. Aleluia. Glória a Deus. Tá aí, pode entregar aí, ó. Pode entregar. Devolveu a espada pro soldado. Pode entregar o filho para a mãe verdadeira, que ela é a mãe verdadeira. Porque essa mentirosa aí não ia se importar de matar a criança. Porque a mãe verdadeira não ia permitir que matasse a criança partida ao meio. Tá vendo, irmão? Discernimento. O discernimento, irmão. Mas o que a gente faz no dia de hoje? A gente gosta de ouvir palavras agradáveis. A gente gosta de ouvir o que Deus não falou. E é verdade. É verdade, a gente gosta de ouvir o que Deus não falou. A gente não quer ouvir o não de Deus. A gente não quer ser repreendido, puxar da orelha. A gente só quer, né? É como eu disse, né, irmão? Pessoas que vai viver no leite a vida toda. O mingauzinho cremogema e sei lá mais o que, papinha de cenoura, maçã raspada. Coisinhas que não faz, não obriga o estômago a trabalhar com mais vigor. Aí o que acontece? Não pode comer comida forte, mas o que acontece? Discernimento. Aí fica aí nessa vidinha mais ou menos, não prospera, quando não larga a mão do arado e volta para trás, volta, lamentavelmente. Porque teve tempo, teve vida, teve oportunidade de buscar a Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Mas o que fez? Ficou se divertindo, e religião não é diversão. Cristianismo não é hobby para quem não tem mais o que fazer. Eu não posso ser um cristão só apenas para me apresentar elegante para as pessoas. E ser cristão é isso também. Não é se apresentar de qualquer jeito para as pessoas, como se fosse um mundano, mostrando as pernas ou com o botão da camisa aberta, mostrando os pelos do peito. É verdade, achou ruim, vai reclamar com Deus. É isso aí. Pessoas sem decência, irmão, sem ética cristã, precisa aprender o que é ética cristã. Não é de costume, não. Não tem discernimento, como é que vai saber? Ah, não, irmão, não tem problema não. Pode pregar de bermuda e boné virado para trás, não tem problema. Porque não é nem problema, é problema. Pessoas que não chamam nem os irmãos pelo nome, quanto mais pelo cargo, chama de fio. Fi, sai daí, fi. Né, fia? Pois é, tá aí, né? É o que acontece.
A gente não consegue alcançar a excelência por conta dessas coisas. Aí é enganado por todo mundo engana, principalmente o diabo. Mas tá aqui um esclarecimento, dom espiritual de discernimento. Você tem um dom de discernimento? O que eu tô falando aqui é de Deus ou é do capeta? Você não pode ir pelo óbvio. O que eu tô dizendo aqui é muito óbvio. É palavra de Deus, tá a Bíblia aqui na minha frente, aqui, ó. Mas o que eu tô falando aqui, de intenção do coração, é de Deus ou é de outra coisa? Você tem que saber. Você tem que julgar. Você tem que ver e saber se a pessoa é de Deus, como no vídeo anterior eu perguntei. Você vê Deus na minha vida ou não? Você tem que saber, irmão. Não é você, numa via de regra, ver eu desse jeito aqui e falar que eu sou de Deus. Não, Senhor. Mais uma vez eu digo, conhece a árvore pelo fruto que ela está produzindo. Tudo bem, Mateus 7, não julguei para não ser julgado. Mas tem coisa que a gente está vendo, não tem como negligenciar. Comportamentos, palavras, atitudes, olhares. Tem muitas pessoas aí que, misericórdia, as atitudes delas mostram que elas não são o que elas dizem que são. Mas elas querem muito ser o que não é. Tudo bem, a gente tem que buscar ser o que não é, o que? Santo. A gente tem que buscar ser santo. Aqui eu me refiro a cargos, posições. Pessoas que querem bem muito ser uma coisa, mas não está capacitada para aquilo. Aí pessoas sem discernimento pegam e põem pessoas no cargo que ela queria que ficar. E infalivelmente, mano, inevitavelmente não vai dar certo. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos adquirir e melhorar esse dom em nossas vidas, que é o dom do discernimento. Amém? Afastando do mal, afastando do erro e nos enchendo do Espírito. Nos enchendo do Espírito, vigiando e orando para não entrar em tentação. Amém? Espero que tenha um bom proveito essa palavra para a tua vida. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.